Livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: a salvação completa de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 42 a 45. A esperança da glória. É exatamente por isso, querido leitor, que devemos almejar cada vez mais ser um dos eleitos de Deus, fazer parte dos vencedores. O Senhor tem trabalhado hoje para nos conduzir à glória, como vemos em Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ele abriu o caminho para nós e hoje está nos conduzindo, nos guiando como autor de nossa salvação. Em Hebreus 5:5 lemos: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isso aconteceu no dia da ressurreição de Jesus. Atos capítulo 13, versículo 33. Deus o ressuscitou e não permitiu que seu corpo visse a corrupção. Versículo 35. O homem Jesus foi glorificado pelo Pai. Isso significa que o Pai recebeu a humanidade de Jesus em sua glória. Esse grande acontecimento abriu a porta para toda a humanidade crer em Jesus e ser inserida em Deus. Nossa esperança consiste na glorificação. Colossenses 1:27. Porque Jesus, como homem, entrou na glória e abriu um novo e vivo caminho para entrarmos também. Assim, o processo da salvação completa de Deus visa nos levar à sua glória. O versículo 6 de Hebreus 5 ainda diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No dia da ressurreição, quando a humanidade de Jesus foi admitida para dentro do Pai, ele também foi feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que o autor de Hebreus está revelando é que nosso Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, ofereceu-se como sacrifício enquanto vivia na terra como um homem, sujeito ao tempo e ao espaço. Mas no dia em que ele ressuscitou, tornou-se o Filho primogênito de Deus. Ele foi elevado à destra de Deus, acima de todo principado, potestade, domínio e todo nome e poder que se possa referir. Efésios capítulo 1, versículos do 20 ao 21. Dessa forma, nosso Senhor Jesus saiu da limitação do tempo e do espaço. Hebreus 9:14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ele ressuscitou e foi para o Deus eterno. Ele está na esfera da eternidade. E nessa esfera está nos ajudando para que a salvação completa de Deus se cumpra em nós. Portanto, temos um sólido fundamento que nos enche de esperança de ser glorificados. A palavra da justiça. Frente a essa grande revelação, o autor de Hebreus fica preocupado se todos estão entendendo. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Querido leitor, de fato essa palavra é difícil de explicar. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos de nosso coração para entendermos os mistérios de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 18. O autor de Hebreus prossegue: pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim,
os tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Nestes últimos tempos, Deus precisa de um exército maduro, que compreenda seu coração, que atenda às suas necessidades. Portanto, depois de tantos anos no caminho da fé, não podemos permanecer como crianças, sempre precisando de leite. O leite significa que alguém teve o trabalho de processar o alimento, ou seja, alguém comeu o alimento, processou, ruminou, assimilou, digeriu, transformando em leite para tomarmos. Quando ainda somos crianças na fé, necessitamos de ajuda dos irmãos mais maduros para nos alimentar com leite. Quando tínhamos 1 ano ou 2 anos, ainda necessitávamos de leite, mas chega uma hora em que precisamos começar a mastigar e a processar o alimento. Chega a hora de parar de depender daquelas palavras superficiais, açucaradas, sem comprometimento. Devemos progredir para a palavra da justiça. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Hebreus capítulo 5, versículo 13. O que temos recebido através da revelação da palavra é a palavra da justiça. Não é uma palavra superficial e açucarada. Não, nós estamos recebendo a palavra tal qual ela é na Bíblia. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Versículo 14. Aqueles que comem alimentos sólidos, ou seja, que digerem, assimilam, ponderam, ruminam a palavra, têm experimentado o crescimento da vida de Deus. Quanto mais a vida de Deus cresce, mais se tornam experimentados, ou seja, mais suas faculdades espirituais são exercitadas. Essas faculdades não vêm da mente natural, mas do Espírito, tendo a mente posta no Espírito. Romanos capítulo 8, versículos do 5 ao 6. Conseguimos discernir o que vem ou não do Senhor, e assim crescemos. Somos úteis em suas mãos e nos comprometemos com sua vontade.